Existem coisas que as pessoas têm acesso aqui no Brasil que no fundo elas são privilégios, elas não são coisas normais. Inclusive, existem possibilidades que os brasileiros, por terem nacionalidades, têm, que também são privilégios e que muita gente vê como algo bem normal, né? Primeiro, educação pública e gratuita. Quando você tem uma universidade pública, gratuita e muitas das vezes de qualidade, sem limite de idade, você está diante de um privilégio. Você não encontra facilmente em outras partes do mundo. Pela primeira vez, a USP em São Paulo está entre as 100 melhores universidades do mundo. Está na posição de número 85. Passa a ser a universidade mais bem colocada da América Latina. Em Portugal, a universidade não é gratuita, é paga. Nos Estados Unidos, as universidades não são gratuitas, elas são pagas. Apesar de terem qualidade, ainda assim, o endividamento estudantil nesses países é muito elevado. O curso universitário nos Estados Unidos, ele é pago. Um estudante que quer cursar direito em Harvard. Esse curso, depois de 5 anos, ele vai custar para ele ou para a família algo em torno de $450 mil. Não é todo mundo que tem esse dinheiro. Imagina um casal com mais de um filho, 2, 3, então isso vai para casa do $1 milhão. São milhares de famílias americanas que hoje devem, juntos todos, na casa do $1 trilhão para o governo ou para financeiras americanas. Sou filho de imigrantes brasileiros, não venho de gerações ricas. Tive que pegar empréstimos estudantis para ir para a universidade, e por isso tenho cerca de $30 mil de dívida de empréstimo estudantil. E através do plano de cancelamento de Biden, terei 2/3 da minha dívida cancelada. Então, para mim, é um grande alívio. A maior parte das pessoas que conseguem uma bolsa não se torna tão fácil assim. E uma coisa que realmente faz com que esse primeiro ponto ele seja privilégio é como é que as universidades públicas no Brasil, algumas, né, no caso, são melhores do que universidades privadas. Como é que o Brasil conseguiu converter isso, né? Um exemplo bem prático, a universidade que eu estudo, ela não está nem, eu acho que nas 50 melhores universidades do Brasil. Mas o nível de pesquisa que a gente faz é muito inovador. A gente, por exemplo, está a trabalhar em como bactérias vão estimular a planta a absorver nitrogênio para que a gente possa substituir no futuro o uso de nitrogênio químico nas plantas. Você tem noção do quão revolucionário é esse tipo de pesquisa? Mano. A minha escola só tem 12 anos. Imagina uma escola que é referência à agronomia, por exemplo, a Exalc, a melhor faculdade de agronomia do país, uma das melhores do mundo. Isso é um privilégio, meus amigos. Eu penso muitas das vezes, só para entrar na escola lá em Angola é uma luta. E muitas das vezes as escolas não têm a qualidade desejada que a gente precisava mesmo. E quando eu vejo isso aqui, por isso eu não desperdiço nenhuma possibilidade de estudar. Que os brasileiros têm aqui, muitos outros lugares do mundo querem ter e não têm. Outro superpoder que os brasileiros têm é o passaporte. Por mais que não pareça, o passaporte brasileiro, numa lista atualizada, né, de 2024, agora é o 17º passaporte mais poderoso do mundo. Por mais que tá nessa posição não parece ser muita coisa, pessoal, isso significa que o brasileiro ele tem acesso a 171 países sem visto. De 100%, 80% dos países do mundo brasileiro podem ser visto. Você está a entender o que é esse superpoder que o brasileiro tem? Pessoal, isso é privilégio. Isso não é para qualquer um. No mundo tem mais de 200 países, de acordo com a classificação que você pega aí. Esse estudo ele foi feito a 199 países. Imagina ter 171 países que você tem acesso. Mano, vocês têm superpoder na vossa mão. Aproveitem, brasileiros. Outra coisa é o SUS. Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, por mais que pareça muito complexo e para muitos brasileiros eles acham problemático, meio que ele é um dos poucos no mundo público e universal que deu certo. Porque existem muitos países, inclusive países da Europa, que deu errado o sistema público. Primeiro que
é um sistema que é baseado no direito básico humano. Então, que todas as pessoas vão ter acesso à saúde. Agora, é claro que não é um sistema perfeito, ele vai depender muito do local que você está, mas conseguir implementar como o Brasil conseguiu implementar e que na maior parte das vezes consegue suprir coisas emergenciais, por exemplo, como vacinas, como fizeram na pandemia. O Brasil foi um dos primeiros países a vacinar a população por meio do SUS. Eu sei que a saúde, por exemplo, não tinha necessidade de ser um privilégio, mas só que pela situação mundial é um privilégio. Pessoal, eu já tive acesso ao SUS em locais diferentes e em locais que é muito bom. Você fica chocado com a qualidade mesmo, porque inclusive existem convênios com clínicas. Há locais, por exemplo, o hospital público, ele não tem um determinado tipo de equipamento para fazer um tipo de análise, então eles fazem convênio com uma clínica. Pessoal, você não tem noção o quanto isso é admirável. Uma outra coisa, pessoal, é superpoder, e muitos não sabem, é a tecnologia por meio de várias indústrias brasileiras. O Brasil, principalmente na tecnologia da aviação, que eu vou destacar aqui, por meio da Embraer, e a tecnologia agrícola. Tem muitas outras tecnologias no Brasil, mas essas aqui para mim eu acho que são as que se destacam e que vocês precisam talvez dar mais importância. Se é um brasileiro, dá muita importância nisso. O Brasil, atualmente, ele está a se consolidar como país que tem a empresa de jatos de curtas viagens. Então, os aviões da Embraer, basicamente, agora estão a ser vendidos em quase todo mundo. Esse mercado de aviões domésticos é da Embraer. Não é fácil você ter isso. Com relação à agricultura, o Brasil é o país que é pioneiro em tecnologia agrícola tropical. Então isso significa que quando você pensa tecnologia agrícola no mundo, os melhores países, eles são de climas frios. O Brasil é um dos poucos ou o único país do mundo que conseguem no ano produzir milho. 3 safras, se eu não estou em erro. Você tem a primeira safra, você tem a segunda safra e você tem a safrinha. Isso é tão tecnológico que as pessoas dos Estados Unidos vêm aqui para estudar agricultura. Se vocês não têm noção. Então, tipo, tem muitos privilégios assim que o Brasil tem, que o brasileiro tem. São superpoderes que vocês têm. Muitos superpoderes, pessoal. Então, pessoal, é isso nesse vídeo. Eu sei que você gostou. Pessoal, me ajude a crescer. É muito difícil crescer aqui. Se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas para que eu continue a crescer e eu me sinto motivado a trazer novos vídeos aqui, tá, pessoal? Então, é isso, pessoal. Valeu, estamos juntos.